E começa agora aquele momento mais apaixonante. Contamos a sua história de amor, que vai inspirar corações e acender paixões, e mostrar que no fim, cada amor é uma história única e inesquecível. Bem-vindo ao podcast do amor. Aqui, pode amar, pode contar. Hoje eu vou contar uma história real de quando no momento mais difícil da sua vida, o amor aparece e te surpreende. Essa é a história da Laura. Eu tinha 18 anos quando eu conheci o Rafael. Ele era mais velho que eu, 12 anos, e já vinha de um divórcio. Mesmo assim, a gente se aproximou. O que começou ali foi algo muito forte. A conexão entre nós era diferente, era intensa, verdadeira. Foi o meu primeiro amor e o primeiro homem da minha vida. Eu lembro de uma noite em que ele me abraçou e disse: Laura, promete que a gente nunca vai se perder? Eu sorri e respondi: prometo. Naquele momento eu tinha certeza de que a gente ia ficar juntos para sempre. Mas a vida, às vezes ela muda os caminhos da gente. Por circunstâncias, eu nem sei explicar direito, a gente acabou se afastando. E cada um seguiu o seu caminho. Algum tempo depois, eu conheci o Daniel. A gente começou a namorar, o relacionamento foi ficando sério e depois de um tempo, acabamos nos casando. No começo, nós éramos muito felizes. Estávamos construindo uma vida, uma família, um futuro. E foi neste momento que eu engravidei. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu fiz o pré-natal certinho, todos os exames, tudo como deveria ser. Eu estava ansiosa, emocionada, esperando pelo dia de conhecer o rostinho do meu filho. Até que esse dia chegou. O dia do nascimento do Gabriel. Era para ser perfeito, mas não foi. Na hora em que ele nasceu, os médicos perceberam que tinha algo errado. Quando foram limpar o corpinho dele, a pele saiu junto. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Era algo novo até para os médicos. Eles embrulharam o meu filho e trouxeram até mim, mas eu não pude pegá-lo. Eu só conseguia olhar e no rostinho dele eu vi marcas, feridas, como se a pele estivesse se soltando. Meu coração parou naquele momento. Logo em seguida levaram o meu filho para a UTI e foi ali que eu recebi a pior notícia da minha vida. O Gabriel tinha uma doença rara na pele, uma doença grave. Durante toda a gravidez não apareceu nada nos exames. Eu só descobri quando ele nasceu. Quando eu consegui ir até a UTI, ver o meu filho na incubadora, uma médica olhou para mim e disse: não se apegue muito, crianças assim não costumam viver muito. Naquele momento, o meu mundo desabou. Mas ela não conhecia minha fé e nem o amor que já existia dentro de mim. Eu olhei para o meu filho e ali dentro eu sabia. Eu ia lutar por ele, até o fim. Quando Gabriel tinha 3 meses, ele teve uma sepse. Os médicos foram muito claros. Não havia mais o que fazer. O meu filho entrou em coma, não abriu os olhos, e eu vi o meu filho partindo aos poucos. Foi então que, em um momento, eu fiz uma oração. Eu disse: Deus, que seja feita a tua vontade. O Senhor sabe o quanto eu quero meu filho comigo, mas faz o melhor para ele. Assim que eu terminei de orar, meu filho abriu os olhos. E mesmo com outras pessoas ali, ele olhou diretamente para mim. E naquele olhar, mesmo sem palavras, eu entendi. Ele não ia desistir. E naquele momento, eu também decidi. Eu nunca ia desistir dele. O Gabriel, ele sobreviveu àquela sepse.
E o primeiro ano da vida dele foi praticamente dentro de um hospital. Depois disso, vieram muitas outras internações. A rotina era pesada. Curativos, dor, noites sem dormir. Eu passava horas ao lado dele, segurando a mãozinha dele. A mamãe está aqui, você não está sozinho. E mesmo em meio a tudo aquilo, ele sorria. E aquele sorriso era o que me mantinha de pé. Mas enquanto eu lutava pela vida do meu filho, o meu casamento começou a desmoronar. Vieram as desconfianças, o silêncio, a distância, até que um dia eu descobri. E foi como se tudo tivesse quebrado dentro de mim. Eu olhei para ele com o coração despedaçado e perguntei: Daniel, me fala a verdade, você está me traindo? Ele tentou negar, tentou se explicar, mas eu já sabia. E aquilo me destruiu. Não era só a traição, era o momento, era tudo o que eu estava vivendo. Eu lutando pela vida do meu filho e sendo enganada dentro da minha própria casa. Eu ainda tentei salvar meu casamento, mas chegou um dia em que eu não consegui mais. Eu disse: eu lutei por esse casamento, mas eu não consigo mais viver assim. Peguei meu filho e fui embora. E a partir dali eu passei a viver só para ele. Foram anos muito difíceis. Casa e hospital, hospital e casa, solidão, cansaço, dor. Até que, em uma dessas noites, a vida me surpreendeu. Eu recebi uma mensagem no Facebook. Quando eu abri, eu não acreditei. Era o Rafael. Depois de tantos anos. Laura, é você mesmo? E ali tudo começou. Conversas, lembranças, histórias. Até que um dia ele perguntou: e seu filho? E eu contei tudo. Tudo. E ele ficou em silêncio. E depois disse: você passou por tudo isso sozinha? E eu respondi: quase tudo. E ele disse: então agora você não está mais. E ele não foi embora. Ele ficou. Ficou comigo e ficou pelo meu filho. Ele ia para o hospital, brincava com o Gabriel, segurava na minha mão. Ele não entrou só na minha vida. Ele abraçou a minha história. E teve um dia que eu entendi o quanto aquilo era verdadeiro. Ele tatuou o nome do meu filho e o meu nome no corpo dele. E quando eu vi aquilo, eu entendi que não era só amor, era escolha, era entrega. Era algo dizendo sem palavras: eu estou com vocês. E foi ali que eu entendi. Às vezes, no meio da maior dor, Deus prepara alguém para você. Alguém que não chega, alguém que volta e decide ficar. Com o tempo, Gabriel continuou lutando. Foram anos, anos de amor, de entrega, de luta. Até que quando ele tinha 6 anos, a saúde dele piorou. E chegou o dia em que eu mais temia. Eu segurei meu filho nos braços e disse: meu amor, a mamãe está aqui. Pouco tempo depois, o meu filho partiu. Foi a maior dor da minha vida. Um vazio que nenhuma palavra explica. Teve uma noite em que eu disse para o Rafael: eu não sei como eu vou continuar vivendo sem ele. E ele segurou na minha mão e disse: a gente continua juntos. E ele ficou. Ficou quando a dor era insuportável, ficou quando o silêncio machucava, ficou quando eu precisei reaprender a viver. Hoje eu entendo que eu vivi 2 grandes amores. Um amor que voltou e um amor que nasceu de mim. Gabriel, meu filho, você foi e sempre será
o maior amor da minha vida. Eu vou te amar por toda a eternidade. E para você, Rafael, quando aquele que deveria ter ficado não ficou, quando muitos amigos sumiram, quando a rotina de hospitais era solitária, você ficou, mesmo quando eu já tinha pouco para oferecer, a não ser a dor do meu luto. Você continuou segurando a minha mão. E mesmo agora, contando essa história em lágrimas, você ainda continua aqui. O amor que você demonstrou, o amor que você me entrega, é muito mais do que um dia eu podia imaginar viver. Não é um amor que fica por conveniência. É um amor que simplesmente decide ficar dia após dia. Obrigada. Eu te amo, meu amor. Meu primeiro, único e verdadeiro amor. Essa foi a história da Laura, e às vezes a gente fica se perguntando o que fazer para não perder o amor de alguém. Mas histórias como a dela mostram uma coisa: quem quer, fica. Você concorda com isso? Deixa aqui o seu comentário, a gente quer muito saber o que você pensa. E se essa história te tocou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém especial. Se você tem uma história para contar, manda pra gente. O link está na descrição do vídeo. Porque aqui, pode amar, pode contar.